meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico de hoje, está aí a aproximar-se o dia para ir fazer a revisão à motinha. A motinha neste momento conta com 5.606 km, até à data da revisão, que está agendada para dia 17 de setembro. Foi a data disponível que eu consegui arranjar. Possivelmente irá chegar ou passar os 6.000, porque lá está, esta moto é a revisão, como hoje em dia é da praxe em todas as marcas, ou é a revisão anual, ou nas motas desta gama, por assim dizer, rondará os 10.000, os 12.000 km. Já na NC, na minha antiga NC, seria de 12 em 12.000 km ou de ano em ano, e nesta também não foge à regra, é ano em ano ou 12 em 12.000 km. Por norma, eu não tenho conseguido atingir os 12.000 km anuais, por isso vou à revisão quando ela faz um ano, embora eu não me preocupe, como na NC, quando é que essa revisão irá ser feita, por assim dizer, porque na NC eu não tinha este tipo de computador de bordo, ela não alertava para a revisão. Na Suzuki V-Strom, neste momento, como eu penso que a grande maioria das motas mais modernas que saem, por menos deste tipo de gama, que assim como os carros, quando se está a aproximar a data ou os quilómetros, que alertem para a devida manutenção ou revisão dos mesmos. E assim foi. Ela estava agendada, ou pelo menos aqui no computador de bordo, sempre que eu agora ligo a moto, ela mostra-me a data, que seria 9/8/2022. Eu não consegui para 9/8, tentei agilizar para 10/8, para 10/9, desculpem lá, porque assim é que é 8, é dia 8, ela estava a alertar que a revisão deve ser feita a dia 8/9/2022, ou seja, 8 de setembro. Eu tentei marcar para dia 10 de setembro, mas só que já estou ali, já liguei quase com o mês de antecedência e já não tinham disponibilidade. Olha-me que caralho, palhaço do caralho. Mas ao menos pediu desculpa. E já não teriam disponibilidade para essa data. Já teriam tudo, ou seja, a moto está na garantia, e eu, claro, não é? Tento marcar no concessionário onde comprei a moto para fazer a respectiva revisão. Ou seja, tendo desculpem lá, aqui uma tossecita, tendo só disponibilidade neste momento para dia 17 de setembro. Disponibilidade quer dizer dentro dos fins de semana, porque entretanto eu estou neste momento todo de férias. Não quis estar a agilizar para agora nada, porque não, porque decidi assim. E como também isto podia ter marcado antes, porque à partida também não há problema a gente fazer revisão antes, e também se forem uns dias, poucos dias após o que aqui a máquina nos está a acusar, a meu ver também não será nada de alarmante.
Vou ver qual será, entre aspas, o custo desta revisão. E o que eu vou pedir, porque é mais neste sentido que eu venho ou estou a fazer este vídeo, que é alguns sintomas que eu estou a sentir que eu não sei ou não faço ideia do que é que poderá ser, e que eu vou pedir para me avaliarem nesta revisão, que é na travagem atrás, que o travão de trás, ele muitas das vezes faz-me um claque, e vocês podem me dizer, mas isso poderá ser o ABS a disparar, ou não me parece que seja, porque muitas das vezes eu venho no para-arranca e aciono o travão de trás e ele faz-me o claque. Por isso, se eu viesse a uma velocidade um bocadinho elevada, que não é o caso, e fizesse uma travagem mais brusca com o travão de trás e ele fizesse o tal claque, eu ainda poderia direcionar, por assim dizer, para o ABS, mas neste caso não é. Quase a certeza absoluta que não é. Outra situação que eu também vou reportar é que dá-me a entender, por menos sempre que eu me meto a moto no descanso central, seja, principalmente eu notei isto, o que é lubrificar a corrente, porque eu também tenho o termo de comparativo com a NC. Eu quando metia a lubrificar a corrente na NC, a roda traseira, enquanto a gente a manuseava para a corrente ir andando e a gente ia lubrificando, não me fazia ali quase, ou seja, não tinha nenhum atrito, por assim dizer, andava livre. E eu aqui na Suzuki estou a notar que ela faz ali um bocado de atrito e eu não sei qual o motivo. Se será às vezes a pinça do travão de trás, que estará muito justo ao disco e que possa fazer ali algum atrito, mas se fizer parado, a meu ver também vai fazer em andamento e poderá estar-me aqui a causar algum desgaste superior a nível de disco e a nível de pinça, ou a nível de calço, por assim dizer. Ou, a meu ver, também poderá ser às vezes a corrente um bocadinho esticada demais, que poderá também estar aqui a causar mais um bocado de atrito e a roda sentir-se um bocado mais presa. A ver, vamos, eu não penso que seja da corrente. Estou-me a apontar mais que este caso do claque no travão de trás e que este atrito na roda traseira tenha a ver mais com algo no sistema de travagem. Agora o que é, muito sinceramente, não faço ideia. Outra situação que eu também vou reportar é que eu estou a notar, principalmente, que a moto a frio, que ela, de há uns tempos para cá, tem vindo, entre aspas, a engasgar-se mais ao ralenti. Pode ser filtros, filtro do ar principalmente, que já esteja a chegar, ou que já esteja bastante obstruído, por assim dizer, e que cria aqui esse engasgar a frio. Não sei, poderá ser uma das causas, a meu ver, a causa mais plausível, por assim dizer, para esta ocorrência.
resto, opá, também se calhar vou reportar a situação da corrente, porque não é normal uma corrente com 5.600 km estar a perder O-rings. Opá, eu só detetei um, mas não acho normal. Opá, eu vou falar sobre o assunto, quase a certeza que vai ser cair em saco roto, não vão dar grande relevância ao assunto, vamos ver, vamos. E basicamente é isso que eu vos queria, para quem tem Suzukis, ou V-Strom neste caso, se puder dar aí algum feedback relativamente a estes pequenos, pá, não são problemas, são situações que eu estou a constatar, que vou tentar corrigir para que não se torne em algo mais problemático, ou que possa me trazer aqui um desgaste mais rápido de determinados componentes, na eventualidade, pá, deles poderem ser corrigidos ou não. Porque, pá, eu também tenho um receio enorme, que muitas das vezes, quanto mais mexem, opá, pior fica a moto. É essa, pá, não quero dizer que seja a experiência de toda a gente, mas tenho muito, entre aspas, essa fobia. Muitas das vezes, quando a gente diz demasiado ou aponta demasiados defeitos às coisas, se realmente depois eles forem verificar que, pá, que se fique pior do que o que foi. Já me aconteceu isso por menos em duas situações, não com motas. Aconteceu-me com um dos meus veículos, um carro que eu tive. Por norma também levo sempre à marca, e quando muitas das vezes aponto determinadas coisas, o carro, pá, tive que me chatear já por 2 vezes, porque veio pior do que o que foi. E também tenho muitas das vezes essa fobia relativamente à moto. A ver, vamos, esperemos que corra tudo pelo melhor, que eles consigam dar pelo gato. Até pode já ser situações crónicas da própria moto e que sejam de fácil resolução, que eles já estejam alertados de certa forma para esses problemas, e que seja tudo para, de certa forma, de fácil resolução, por assim dizer. Ok, companheiros, foi mais aqui uma partilha daquilo que eu conto fazer quando for agora a revisão. Pá, valores, ainda não estou muito bem certo dos valores. Pá, eu penso que não fugirá muito ali entre a casa dos 120 e 150 euros. Mas é como eu digo, pá, é tudo estimativas que eu tenho. Não sei qual vai ser o verdadeiro valor da coisa. A ver, vamos. Ok, companheiros, depois eu entretanto irei fazer aí outro vídeo do valor das revisões. Ok, pá, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam, façam like, um grande abraço e tchauzinho.